Sabe, tem uma pergunta que parece simples, mas que na verdade abre uma discussão filosófica incrível. O que é, de fato, viver uma vida boa? Parece fácil, né? Mas a resposta nos leva a um paradoxo fascinante que está bem no coração do que é ser humano. Vamos explorar essa ideia juntos. Então, para a gente começar a desenrolar essa ideia, vamos pensar juntos. De todas as coisas que nos definem, o que é que, no fundo, nos torna humanos? A resposta pode estar no equilíbrio delicado entre duas forças que parecem opostas. E a resposta, acredite, se apoia em dois pilares. De um lado, a gente tem a certeza da finitude, ou seja, a gente sabe que a nossa vida tem um fim. E do outro, a esperança no futuro. Aquela fé no que ainda está por vir, sabe? Em novos começos. É justamente essa tensão, esse cabo de guerra entre o fim certo e a esperança no amanhã que define quem a gente é. O problema é que, hoje em dia, a gente está vivendo uma busca meio obsessiva pela infinitude, né? Essa ideia de esticar a vida para sempre. E é aí que mora o perigo. Uma armadilha que ameaça a nossa própria natureza. Pois é, pare para pensar. O que acontece quando a gente tenta apagar a linha de chegada? Quando o nosso grande objetivo passa a ser não ter um fim. O que acontece é que a gente acaba, sem querer, iniciando um processo que nos tira aquilo que nos torna humanos. E olha, a coisa toda desmorona tipo um efeito dominó. Funciona assim. Primeiro, essa busca pela vida infinita, ela destrói a certeza do fim, certo? Só que aí, se não tem mais um fim, para que serve a esperança de um novo começo? O futuro perde o sentido. Essa obsessão por viver para sempre acaba esvaziando justamente os dois pilares que nos sustentam. Ok, então se correr atrás do infinito é uma cilada, o que a gente faz? A proposta aqui é uma virada de chave total na nossa cabeça. E se, em vez de fugir do fim, a gente encontrasse a sabedoria nele? E se a gente redefinisse nossa relação com a nossa própria mortalidade? E isso nos traz para um conceito que parece polêmico, mas que é central: desejar o fim. Mas calma, calma, é muito importante entender isso direito. Não é sobre querer morrer ou ser mórbido de jeito nenhum. É sobre, sabe, compreender e aceitar o fim como a moldura que dá forma e sentido à pintura da nossa vida. Sem a moldura, a tela não tem limite, não tem foco. Tem uma frase que resume isso de um jeito perfeito. O desejo aqui é um ato de entendimento. É reconhecer que o fato da gente ser finito não é um defeito, mas sim a própria condição que nos permite ser humanos. É isso que dá valor ao tempo que a gente tem. Então, o ponto-chave é o seguinte: não adianta só ser mortal. Isso todo mundo é. O que muda o jogo é a certeza e a aceitação consciente disso. Sem aceitar essa parte fundamental da gente, é como se a gente estivesse se negando, correndo o risco de nos desumanizarmos. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto maior. Essa ideia de finitude não é só sobre a nossa vida individual. Ela nos conecta a algo muito, muito maior: a corrente das gerações. Olha que frase bonita e poderosa. Nós somos o futuro de quem veio antes e seremos o passado de quem vem depois. Essa busca maluca pela imortalidade pessoal faz a gente esquecer que somos só um elo nessa corrente e que a nossa existência, o nosso tempo aqui, é um presente, né? Um presente que merece gratidão. E essa mentalidade moderna tem outro perigo, que é tratar a própria vida, o nosso tempo, como se fosse, sei lá, um produto na prateleira. Algo que a gente pode comprar e consumir. Então, a gente tem duas visões bem diferentes. De um lado, a vida como consumo. Aquela tentativa sem fim de acumular mais tempo, como se fosse um produto, para tentar satisfazer desejos que nunca vão ser satisfeitos de verdade. E do outro, uma vida com sentido. Uma jornada para ser vivida, entendendo que a vida não é sobre saciar todos os desejos. Beleza, e tudo isso que a gente conversou nos traz de volta para aquela pergunta do começo, e a conclusão, olha, é surpreendente. É um paradoxo muito bonito. Então, depois de toda essa reflexão, a gente volta para a pergunta de US$ 1.000.000. Afinal, o que significa viver bem? A gente já viu que não é sobre acumular tempo, nem sobre realizar todos os desejos. A resposta de verdade é muito mais sutil e, na minha opinião, bem mais poética. E a resposta é essa: viver bem é chegar ao final ainda com vontade de viver. Olha que louco! Não é sobre chegar no fim da vida já de saco cheio, esgotado de tudo. Muito pelo contrário.
Uma vida bem vivida é aquela que nos faz chegar ao fim ainda com um brilho no olho, com um genuíno apreço pela jornada que foi. E tem uma metáfora perfeita para fechar essa ideia. Pensa só. Uma refeição espetacular não é aquela que deixa a pessoa passando mal de tão cheia, né? É aquela que deixa a gente satisfeito, mas ainda apreciando o sabor, talvez até pensando, comeria só mais um pouquinho. Com a vida é a mesma coisa. Uma vida boa é aquela que, mesmo quando acaba, nos deixa com essa fome saudável por tudo que ela foi. Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.